Olá, eu sou Alain Mitelmão, eu sou fundador da Just Intercâmbios e eu vim aqui para falar do meu primeiro intercâmbio. Bom, meu primeiro intercâmbio foi para a Austrália, eu fui para Brisbane e tudo foi motivado pela enorme dificuldade no inglês, né? Eu queria falar inglês, entrava no curso, saía no curso, não entendia, voltava livro e eu falava, não é possível que eu não consigo ficar fluente no idioma. E aí resolvi domar esse bicho de 7 cabeças, que de 7 cabeças não tem nada, e aí começou o desafio de pensar no destino, né? Onde eu vou? Para que país que eu vou? Né? Estados Unidos, Canadá, e aí surgiu a Austrália, que naquela época, né, lá em 98, não se falava em Austrália, né? A Austrália era uma coisa, como de fato é, né? Do outro lado do mundo, ninguém imaginava na Austrália, um fuso horário gigante. E aí quando eu cheguei com a ideia de Austrália em casa, meus pais ficaram malucos. Como assim você vai para a Austrália? E aí eu comecei a buscar informação sobre o país, a questão do clima, né? Então o clima ajudava muito, né? Era muito próximo, né? É muito próximo do que a gente tem aqui no Brasil. Temos de segurança, isso era importante, né? Para falar para os pais, olha, o país é seguro, é tranquilo. E aí defini por Austrália, fui eu e um amigo meu. Falei, bom, agora eu vou falar inglês, né? Entrei no curso de novo em inglês aqui antes de ir. Mas de fato a chegada, você tem todo aquele desafio, né, de usar o idioma a todo momento, e a chegada foi um desafio adicional. Mas a Austrália te acolhe de maneira espetacular, né? O país é um país muito acolhedor, né? Lá atrás, como eu falei, o número de brasileiros era bem menor do que é hoje. E eu fui para fazer inglês, lógico, e consegui alcançar meu objetivo. Fiquei 6 meses, né, inicialmente fazendo inglês, e aí sim vi o resultado daquilo que eu achava que era impossível, que era alcançar a fluência no inglês. E aí as coisas começam a ficar absolutamente claras para você, né? Então você começa a entender piada na rua, você entende a televisão, você consegue conquistar, né, o seu espaço, né? Eu pude estudar e trabalhar na Austrália, que isso também foi um dos motivos que pesou muito na decisão, a possibilidade de estudar e trabalhar. Então, tanto da questão financeira quanto da questão do inglês, inclusive, foi muito importante conciliar as duas coisas. Então, eu trabalhei em hotel, trabalhei em restaurante, em estádio de futebol, né, do futebol local. Então, foi muito bacana, e daí isso me ajudou no meu principal objetivo, que era a fluência no idioma, porque daí um vocabulário que eu não aprendia na escola, eu aprendia no dia a dia, né, no trabalho. Fiquei numa casa de família no início, que é uma coisa que dá um frio na barriga, né? A maioria das pessoas acaba tendo um pouquinho de receio, né? Pô, vou morar numa família diferente, com a cultura local. Foi espetacular, né? Eu morei com um casal e um filho pequeno. Pude entender a cultura australiana, horários, né? A organização. Então foi muito importante. Eu morei o primeiro mês numa casa de família. E aí depois comecei a procurar acomodação, o que é muito comum, né? Dentro das escolas, aí você conhece gente de várias partes do mundo, e aí todo mundo quer morar bem e gastar pouco, e se possível morar perto da escola. Foi isso que eu fiz, e aí saí da casa de família, fui morar num apartamento, ia a pé para a escola, super tranquilo. Brisbane é pertinho de Gold Coast, então Gold Coast é uma região litorânea da Austrália, um dos pontos turísticos da Austrália. Então eu me lembro que de sexta-feira, de vez em quando, eu já ia com uma mochila nas costas, e a 2 quarteirões da escola tinha um trem que saía de Brisbane e eu descia ali no meio de Gold Coast, né, Surfers Paradise. Então eu passava o final de semana na praia, né, ficava em albergue, né, molecada é assim mesmo, né, eu tava ali com meus 18 anos, fica no albergue, não tem importância dividir com 3, 4, 5, 10 pessoas a acomodação. O importante é conseguir se locomover, conhecer o máximo de lugares possível. Então, eu consegui conciliar nesse período tudo que eu buscava, né? Conhecer gente de 20, 30 nacionalidades diferentes, falar o tal do inglês fluentemente, trabalhar num país estrangeiro, que foi muito interessante, foi muito legal, viajar bastante, né? Eu viajei praticamente a Austrália toda, então eu morei em Brisbane, mas conheci Sydney, Melbourne, fui para o deserto, né, que é no meio do país, foi uma viagem espetacular, né? Você tem cidade subterrânea,
você tem retas de 70, 80 quilômetros de reta no meio do deserto. Fui para baixo ali, né, que, por exemplo, eu citei Melbourne, Adelaide, ali Melbourne está na linha da Patagônia, então uma região que você está na Austrália e não acredita porque chega a ter montanha de neve, né, de esqui, então um país absolutamente diferente, né, embora você tenha um país tropical, você tem uma faixa ali de um clima super diferente. Passei também ali uns 2 meses em Melbourne, que se você fechar os olhos e chegar ali, você acha que você está na Europa, né? Tem uma característica muito europeia. Então a Austrália foi, de fato, inclusive o que me motivou, né, depois a trabalhar com intercâmbio, foi toda essa experiência de ter vivido na Austrália, de ter domado esse bicho de 7 cabeças que era o inglês para mim, que eu não conseguia me ver falando, né? E consegui, né? 21 anos lidando com inglês e fazendo negociações, tudo fruto dessa experiência, tudo fruto desse período na Austrália. E aí os caminhos vão se abrindo, né? As portas vão se abrindo, as oportunidades vão aparecendo. Então, para mim, esse primeiro intercâmbio foi um divisor de águas, né? Minha vida é dividida entre antes da Austrália e depois da Austrália. Tenho uma ligação fortíssima com o país, né? Eu considero, de fato, a Austrália meu segundo país. Fiz muitos amigos que mantenho contato até hoje, né? Tem padrinho de casamento meu, australiano, então, de fato, eu tenho lógico que não é só coisa boa, né? Lógico que a gente passa alguns apuros, tudo, mas a experiência é espetacular. A Austrália marcou minha vida, né? É um ano que, se eu sento para um jantar, eu saio, a gente pode falar de qualquer assunto e invariavelmente a Austrália e essa minha primeira experiência, ela vai surgir na conversa. É impossível, né? Então, sempre um exemplo, sempre uma experiência, sempre algo que ocorreu, sempre vem à tona em virtude da primeira experiência, do quanto aquilo me marcou. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, né? Ela falava, ó, eu já tô com birra nessa Austrália, de tanto que você fala desse país, de tanto que você conta as coisas de lá, eu já tô com birra do país. Mas não fique que o país é espetacular. Então, de fato, a vida é dividida entre antes e depois do intercâmbio, em especial o primeiro intercâmbio. Bom, eu recebi aqui um pote cheio de perguntas. Vamos ver o que me espera para falar sobre o meu intercâmbio. Vamos para a primeira. Vamos lá. Uau! Como foi retornar ao Brasil? Essa é uma pergunta que tem que ser dita, às vezes, longe da família, né? E a resposta. Porque retornar ao Brasil foi muito difícil, não foi fácil, né? Por isso que eu falo que falar na frente da família às vezes pode machucar. Falar, pô, como assim? Tava todo mundo ansioso pela tua volta e a gente achando que você tava... Mas a verdade é que voltar ao Brasil não é fácil. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o que está aqui está nos esperando, é imutável, né? Nossa família é nossa, isso não vai mudar. Só que o que a gente viveu lá fora, aquele grupo de amigos, aquela experiência, é algo que a partir do momento que você saia de lá e retorne ao Brasil, ele não vai existir mais, né? Você pode até voltar ao mesmo destino, você pode voltar a morar no mesmo lugar, mas aquele ambiente, aquelas pessoas provavelmente não estarão mais ou parte delas não mais. Então, o retorno não foi fácil, né? Dependendo da idade, né? A minha idade já era uma idade, né, de 18 para 19 e tal. Mesmo assim, aquela questão, mas eu estava acostumado na Austrália, não dá satisfação para ninguém, né? Agora os pais... Então o retorno é desafiador, é muito legal, lógico, você está morrendo de saudade, as pessoas que você mais ama na vida estão aqui, mas esse retorno não é simples. Vamos para a segunda pergunta agora. O que você mudaria do seu intercâmbio? Eu acho que do meu intercâmbio nada. O que eu mudaria talvez seria a minha preparação. Talvez eu tivesse me aplicado um pouquinho mais no inglês aqui no Brasil, tivesse me preparado um pouquinho mais, porque como eu sempre tive muita dificuldade no inglês, eu acabava fugindo. Então, isso lógico que me trouxe alguns desafios e algumas dificuldades iniciais que talvez eu pudesse não vivenciar, ou talvez tenha sido até legal que eu tenha vivenciado, mas no meu intercâmbio em si eu não mudaria o destino, eu não mudaria o tempo.
a faixa etária, enfim. Refazendo, na verdade, uma única questão que eu fui incentivado pelos meus pais era que eu pudesse ter ido durante o período que eu estava no colegial, né, o atual ensino médio. Eu não me senti preparado, meus pais respeitaram isso, mas se eu pudesse voltar, embora minha experiência tenha sido espetacular, né, como estudante de idiomas, se eu pudesse voltar um pouquinho no tempo, talvez eu ouvisse meus pais e tivesse ido com 15, 16, 17 anos dentro do antigo colegial, que hoje é chamado de ensino médio, mas iria para a Austrália. Bom, vai ficando cada vez mais difícil, né? As perguntas vão ficando mais difíceis. Vamos lá. Agora a terceira. Comidas que você mais gostou. Confesso que a questão de comida, eu sou um cara chato. Chato no que se refere a ter dificuldade de experimentar novas coisas. Mas eu tive... a Austrália não tem, como outros destinos, uma questão culinária tão requintada, ou marcante, ou típica, para ser bem sincero. Então a Austrália tem bastante... assim como nós temos aqui, eles têm bastante influência da cozinha asiática, né? Até pela proximidade, enfim, então você tem muito acesso a isso. E você tem as comidas exóticas, né? Como carne de canguru, por exemplo, que é normal na Austrália. Então, como eu sou um cara, mas eu tive a coragem, eu gostaria de dizer, talvez não tenha sido, como a pergunta tenha me feito minha comida favorita, mas eu tive a coragem de experimentar a carne de canguru, que é uma carne escura, uma carne um pouco mais rígida, mas saborosa. Então, uma alimentação aí exótica, mas não que tenha feito parte da minha história do intercâmbio, que eu tenha comido carne de canguru semanalmente. Não é isso. Bom, agora a quarta e última pergunta. Vamos ver. Quais são os amigos que levou para a vida? Cara, eu digo que no intercâmbio você cria os amigos que são muito intensos lá, que eu lembro muito deles, mas que infelizmente você acaba, né, a vida te tira esse contato, mas que não apaga tudo que você viveu. Eu tenho ali uns 3, 4 amigos muito, muito marcantes no meu intercâmbio, né? Se a pergunta fosse liste o nome dos amigos, claramente mesmo sem esse contato, eles são parte da minha vida, né? Mas sim, 2 amigos fizeram muita diferença nesse intercâmbio, marcaram o intercâmbio, ajudaram, me mostraram, talvez nem sejam os que eu mais convivi, mas talvez tenham quebrado alguns paradigmas, tenham me mostrado mentalidades diferentes, o que é fundamental no intercâmbio. Então acho que o que mais me marca no intercâmbio eram questões que eu tinha como certas, e que a partir do momento que você vai para o intercâmbio te mostra que não existe o certo e errado na questão cultural. Existem culturas diferentes. Então, esses amigos que eu fiz, o que eu mais trago de tudo isso é que você, de fato, não só no discurso, mas na execução, você passa, de fato, a respeitar as diferenças, de fato, a entender que não é porque nós comemos aqui arroz e feijão junto, que arroz e feijão junto é o correto, né? As pessoas vêm, enxergam e atuam de maneira diferente. Então, os amigos que eu criei durante o intercâmbio, o que eu trago de mais relevante, mais importante, talvez não sejam nem os indivíduos, mas essa experiência e essa divisão de que culturas diferentes agregaram à minha vida adulta, o que eu trago para minha família, o que eu trago para os meus valores. Então isso para mim foi fundamental. Bom, esse foi um pouco do meu primeiro intercâmbio, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e vem para Just.